Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Catalunha e estou aqui à frente do Genoma Cast, o podcast do Genoma, para falar de temas relacionados à educação e também ao desenvolvimento. Para nosso diálogo de hoje, convidei duas pessoas especiais, afinal de contas, nosso podcast sempre contará com a presença de pessoas especiais, de pessoas inteligentes, pessoas capazes de contribuírem por esses 20, 30 minutinhos de diálogo. Para nosso tema de hoje, falaremos de férias. Para falar do tema, chamei então o Thiago Cunha, presidente da empresa. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Olá, pessoal. Olá, Davi. Também convidei a conselheira Tamires. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Thiago, tudo bem, Davi. É um prazer, viu, fazer parte. Então tá. Pessoal, então nosso tema é sobre férias. E para conversarmos sobre isso, primeira pergunta que eu faço a cada um de vocês. Vocês se lembram como eram as férias quando vocês eram crianças, adolescentes e assim vai? Eu me lembro, eu sou natural de Aimorés, fica a divisa ali de Minas, Espírito Santo. Mas só nasci em Aimorés, depois vim para Valadares com a minha família, mas todo período de férias ou pequenos recessos a gente ia para Aimorés. É uma cidade do interior, então a gente brincava na rua. As nossas tardes, todo mundo ali, primos, muitos parentes, a gente ia pra rua e brincava. Subia em árvores, brincava de bola, nada de telas, só rua, brincadeira e não tinha hora para dormir. Nossa, essa é a parte mais aguardada, né? Ficava direto até ouvir o grito da mãe para tomar banho, jantar e acabar, mas a gente já dormia esperando o dia amanhecer pra gente ir pra rua de novo. Vocês faziam competições de quem dormia mais tarde? Não, a gente tinha muito medo, né, de dormir, porque quando a gente ia, né, e ainda vamos à Praia Aimorés, nós dormíamos na casa da minha avó. E aí juntava todos os netos. E da família toda, somente eu e minhas irmãs. Mulheres, o restante, tudo menino, né? Hoje, homens. Então, a gente morria de medo de dormir, porque eles faziam aquelas brincadeiras, né, de ficar sujando, de pintar o rosto. E a gente, como sempre, mais resistentes, a gente aguardava que eles dormissem pra gente poder brincar. Mas era só diversão, só alegria mesmo. O Gael faz brincadeira com os primos, assim, de quem dormiu mais tarde ao longo da vida. E você, Thiago, como é que eram suas férias? Então, minhas férias eram como de qualquer criança, né? Da época, inclusive. Não sou de Aimorés, sou de Valadares. E eu me lembro que eu achava muito ruim na minha época educacional, já bem novo, já estudava no período da manhã. Então, eu tinha que acordar às 6 da manhã para ir para a escola. No período letivo, no período de aula, achava muito, muito ruim acordar cedo para ir para a escola. Chegava nos períodos de férias, eu acordava às 6 horas, naturalmente, para brincar. E essa era a minha rotina de férias, né, de acordar para brincar. Eu ficava muito chateado, inclusive, que eu acordava muito cedo e os meus colegas da rua estavam dormindo ainda. Então, eu ia para a televisão, assistia um pouco de televisão, ia para a rua, brincava e voltava nos horários que a mãe chamava. A hora do almoço, no fim da tarde. À noite, geralmente, ela não gostava que eu brincasse na rua, mas era grande parte do tempo brincando de todas as coisas que imaginassem na rua, né? Corrida, pique-pega, pique-esconde, subir em árvore, machucar, patins, queimada. Pelo menos que na minha infância, na infância da Tamires, a gente tinha pouco tempo de tela e quando eram programas específicos na televisão com horários específicos. E o sábado animado. E o restante do tempo era brincando mesmo, se machucando, né?
que se machucar na época fazia parte da infância, né? Cair, né? ralar, Levantou, metiolate, fazia parte fazia parte da infância, a gente né? se sujeitava a sentir uma dor, mas para continuar brincando. Eu brinco com o pessoal que uma das minhas memórias de infância mais marcantes é a arnica que a minha avó tinha. Porque a gente se machucava e ela pegava aquele pote de Toddy com arnica e álcool, aquilo ardia muito, mas a gente tinha um acalento de que aquela dor, ela era momentânea, porque você voltaria a brincar, né? Então isso é bem legal. Então você consensa em todos nós que a nossa memória de férias é de descanso, né? Nós descansávamos, brincávamos, e até hoje esse é o propósito, né? Entretanto, há uma confusão bem legal quando a gente pensa em escola, que é, em julho, a gente tem férias ou a gente tem uma coisa chamada recesso? E aí, Thiago, o que é esse período de julho que tanto rodeia-se um imaginário educacional e qual que é o conceito que é adequado de tratar nesse momento? Então, Davi, nesse momento, nós não podemos esquecer que nós não estamos de férias, né? Nós estamos num período de recesso, uma pausa, um descanso. O período letivo ele é muito, muito denso, é muito longo, tanto para os alunos quanto para os professores, mas nós já sabemos que um período de férias ele vai ficar no meio entre duas séries, né? No processo de seriação. Então, eu estou numa série X, fico de férias para ir para outra série. Viver outra experiência. Viver outra experiência, ou seja, deixar o game um pouco mais difícil. Neste período, é um período de descanso, de 15 dias somente. Então, não é um período de férias. Você está dando uma pausa naquele ano letivo para dar continuidade a ele. Então, assim, a palavra férias para este momento não é tão bem empregada. É mais cultural. O mais interessante é utilizar que é o recesso. Porque quando você fala em férias, você pensa que eu não tenho que ter mais nenhum compromisso, né, com aquele ano letivo. Acabou 15 dias sem fazer nada, sem pensar em nada. E não é isso, porque o período letivo ele já volta de uma forma muito densa, assim, ela tem todo vapor. Na verdade, né? ele continua, Ele vai né? ter continuidade. Porque desculpa, eu não queria nem delongar muito, mas vamos começar, por exemplo, no início de uma série que você voltou das férias. Você volta das férias, aí você vai ter a apresentação da turma, né? Vai ter a sensibilização daquele período, daquele novo processo de adaptação. Aí a primeira prova ela vai acontecer ali uns 2 meses depois, 1 mês ou 2 meses depois que começou, né, o ano letivo, o pós-férias. No recesso, não. Muitas vezes, você já volta com prova marcada, com trabalho para entregar, com projeto para entregar. Então, é importante a gente lembrar inclusive, que... né? Voltamos com esse projeto. Voltamos com esse aqui, ó. Hein? Fácil. Né? Então, é importante a gente lembrar que isso é um recesso. Fazendo uma metáfora, né? As férias você volta com cadernos novos. O recesso, você volta dando continuidade ao seu caderno. Então, dentro dessa perspectiva, né, Thiago, é desafiador. Um recesso é desafiador, porque o nosso corpo demanda descanso. Entretanto, a realidade demanda um compromisso. Isso é legal da gente entender. E quando a gente fala de educação, a gente fala que mais do que ensinar matemática, física, química, a gente também está ensinando as pessoas a viverem rotinas e criarem, por exemplo, rotinas de estudo. E aí a minha pergunta é para você, 2 delas, né, na verdade. Qual que é a importância dessa rotina de estudo para um contexto de recesso? A rotina de estudo a gente já sabe que ela é muito importante e faremos alguns encontros só para falar sobre ela. Mas vamos pensar sobre o recesso. E dentro do recesso, como eu posso manter a minha rotina de estudos, mas ao mesmo tempo tendo esses momentos de descanso, de prazer, de confraternização e assim vai? Então, vamos pegar primeiro essa palavrinha rotina. A rotina é uma palavra que nós temos, sim, que interiorizar no nosso dicionário, porque a rotina, até parafraseando Cortella, ele fala que a rotina, acima de tudo, ela é libertadora. A partir do momento que você tem um processo de rotina para qualquer coisa, rotina na vida, rotina de estudos, rotina de trabalho, isso te deixa uma pessoa até mais liberta, né? Porque você sabe para onde ir, você já tem um norte. E nesse período de recesso é importante sim ter o descanso. O descanso é necessário, porque no descanso, né, que nós temos também
né, novas ideias, é no descanso que nós conseguimos aprimorar a memória, de reter novos conhecimentos e tudo. É importante manter a rotina de estudos? Sim. Mas naquela rotina que você estava antes? Não. Talvez não, né? Talvez não. Você pode mudar, né, os aspectos de rotina de estudo para este momento. Entendeu? Aqui no Genoma nós acreditamos muito numa teoria de Pierre Piaget-Piazza, que é a aula dada, aula estudada. Neste processo, nós acreditamos que durante o período letivo, o aluno estava tendo aula e estava estudando, então ele estava mantendo essa rotina. Agora, no período de recesso, ele não tem aula naquele período, então ele não vai ter aquele estudo, aquela rotina de pegar o caderno e estudar. Permanente. Porém, contudo, no entanto, todavia, nada, né, o impede de resolver um exercício, de fazer uma revisão, não em 4 horas seguidas, não assim naquela rotina pesada, mas uma rotina mais leve. Ou também variar esse processo, com uma leitura que goste, mas que consiga, né, trazer para o seu cotidiano uma série, um filme, um bom livro. Olha, inclusive, eu assisti esses dias o filme Divertidamente. Adorei o filme. Eu não tinha visto, eu vi tem pouco tempo. E Divertidamente é um livro que mostra muito, muito, muito. Se você for analisar, por exemplo, a questão anatômica do cérebro, se você for analisar o funcionamento do cérebro, a função do sistema límbico e tudo, e que é uma forma divertida de fazer a associação de um conteúdo que você viu dentro de sala de aula. Entende? Então, assim, nesse período, é importante você diversificar os processos de estudos e entender que talvez não somente o estudo da física pela física, a matemática pela matemática, mas se a gente conseguir, nesse momento, e até outros, associar com coisas que nós gostamos, porque o aprendizado por associação é muito importante e vai deixar o conhecimento mais leve, vai conseguir reter mais o conhecimento e não vai ficar aquela coisa tão pesada, tão maçante. Só para completar, é interessante pensar em rotina como processo, né? Uhum. E é muito natural que no período de recesso, as crianças, as famílias, puxando a minha sardinha, mas para vocês também faz todo sentido. Sim. É natural uma expectativa de quebrar o processo, quebrar a rotina, mudar os horários, mudar a forma de aprender, né? Às vezes até se desconectar um pouco com isso. E a gente está falando exatamente a importância de priorizar alguns momentos para você não desperdiçar todos os estímulos que você está recebendo ali durante aquele período, né? Aliás, não é um dia, né? São 15 dias, então é um tempo significativo e fazer uma pausa nos estímulos, no processo de aprendizagem não é interessante. Uma vez que a gente estimula com frequência, né? O aluno está indo na escola todos os dias ele está sendo estimulado de uma forma mais intensificada, né? Se ele for estimulado em outros ambientes, que é natural que isso aconteça, se ele não se ele não favorece aquele aprendizado, né? Eu vou parar num momento para tornar isso que eu aprendi significativo, isso vai se perder. E aí isso não seria interessante. Então, rotina está muito associada a processos e processos precisam ter continuidade. Não dá para romper o processo do nada. Perfeito, né? É aquela história, né? Também dá para estudar assistindo filmes, também dá para estudar lendo um livro, também dá para estudar tendo um diálogo com pessoas mais experientes, dá para se estudar de diversas formas. E eu ainda vou ser um pouco mais polêmico, dá para estudar com jogos, Perfeito. Com games e tudo. Assim, eu tô falando da polêmica porque o jogo, por si só, ele é altamente dopaminérgico, então ele tem uma capacidade de trazer vício com muita facilidade. Uhum. Então, por isso que tem que ser acompanhado por um adulto, acompanhado, né? Ou então, se a pessoa já é adulta e consegue ter esse autocontrole, tudo bem. Mas existem vários jogos, né? Jogos de computador, jogos de tabuleiro, que traz conhecimento. O War que chama, né? War. Ele é um jogo que, né, te dá aspectos de geografia, de história, de sociologia, né? Então, assim... Raciocínio matemático. Então, jogos, eles te ajudam muito em processo de ensino e aprendizagem, né? E causa também uma aprendizagem significativa. Perfeito. Né? E prazerosa, né? Prazerosa, exatamente. Usando o exemplo, inclusive, dos jogos e filmes, né? Eu, puxando a sardinha como professor de história que eu sou, né? De formação... Quando você pega os jogos, o Assassin's Creed 3, sabe? Que ele fala somente... Ele é contextualizado na independência dos Estados Unidos.
Eu joguei o jogo só porque eu sou historiador. Eu não vou mentir, não. Eu queria ver como é que era a narrativa do jogo. E é sensacional. A relação do nativo com o colonizador inglês, a relação do colonizador inglês que vivia na Inglaterra e vai para a América, e como eles vão se relacionar com nós chamamos de ingleses que viviam na América, é muito legal. Então você vai tendo essas experiências que vão, como o Thiago e Tamires pontuaram, vão consolidando as experiências que já estão dentro de sala. Então, a rotina, ela é importante no período que antecipa as férias, porque isso faz com que o estudante ele tenha a consolidação da rotina de sala de aula, dos estímulos de sala de aula, e, por vezes, as experiências durante o período de descanso, que nós estamos falando aqui do recesso de julho, mas que podem ser em um feriado ou pode ser num final de semana, vão colaborar para que, digamos, as peças se encaixem, né? Essa é a ideia. Tamires, aproveitar que você puxou a sardinha para o seu lado, né? Você sabe que eu tenho um filho de 6 anos, né? O Gael. E, gente, quem é pai e mãe aqui de crianças pequenas, sabem que quando chega esse período de férias é uma negociação danada com as avós, com a rede de apoio de modo geral. E, por vezes, a gente não tem a formação técnica, científica de um pedagogo, de uma pedagoga. Por vezes, a gente precisa mesmo desenvolver ali no nosso dia a dia atividades que vão muito pelo feeling. Mas a gente pode usar também referências, falas, que são de especialistas, como você, né? Dentro desse universo, vamos pegar o adolescente, ele pode jogar Assassin's Creed. A criança não. O adolescente pode assistir Band of Brothers, que é um filme de Segunda Guerra Mundial. A criança pode até assistir divertidamente, mas ele não vai fazer analogia né, anatômica do cérebro. E com a criança, então, como que a gente pode usar desse momento para que ele possa viver o seu descanso, que deve existir, e automaticamente também ajudar nele na continuidade das rotinas, como você já começou, mas também no processo escolar? Então, só aproveitando aí a sua fala, agora também é a época dos memes, né? Começa a rolar aqueles memes, né? Entre as famílias e os professores, né? Como a professora entregando ali aquele processo e as famílias... Só porque eu recebo isso o tempo todo e eu recebo de famílias. E é muito interessante a gente pensar que isso tudo é um processo cultural, né? Na verdade, o que muda um pouco é a rotina mesmo, né? Porque o processo de aprendizagem em si é orgânico. A capacidade que a criança tem e todos nós temos de aprender com estímulo direto ou indireto, isso vai acontecer, né? Vocês estavam falando dos jogos e eu aqui refletindo exatamente sobre o público da infância, né? Existe um processo que precisa ser desmistificado, que criança boa é criança quieta, né? E que criança comportada é criança que é hipoativa, né? Cada criança, assim como cada um de nós, tem a sua personalidade. Então, programações de férias ou de recesso, aprendido aqui hoje, né? Durante um período maior, elas precisam ser planejadas conforme o perfil da criança, conforme o perfil da família e conforme a possibilidade de programação. Por quê? São 15 dias que configuram um calendário escolar. Nem sempre as famílias fazem essa pausa. E esse é o maior desafio, né? Por isso que os memes rolam tanto agora nesse período, porque realmente é um processo, assim, um pouco desesperador, né? As famílias procuram as escolas para ter colônias de férias, para ter atividades naquele horário. Então, para cada tipo de família, um conselho de programação, podemos fazer assim, né? Pensar dessa forma. Existem aquelas famílias que programam, segundo o calendário escolar, as férias no recesso, né? Então, existem muitas crianças que aproveitam um período junto com a família, por uma programação familiar, para fazer viagens. E isso é muito interessante. Muitas vezes, as viagens escolhidas, os locais escolhidos, são locais escolhidos pelos pais e não pelas crianças, né? É claro que o que mais vale nesse processo é a relação de afeto estabelecida ali. O fato, né, de tirar um momento em família, desde programar a viagem, arrumar a mala, tudo isso para a criança já é muito especial, né? A expectativa que se cria, a rotina da viagem, do período de recesso, ela já começa aí, né, com a programação.
Então, nesse período, a gente já tem aí possibilidades de encantamento com a criança para as famílias que vão viajar. Se vai optar por qualquer outro destino que não seja tão atrativo para a criança, né? Porque às vezes o que é procurado não é de encontro com o que a criança espera. É interessante propor situações que sejam de memórias afetivas, né? Buscar na viagem encontros que tenham estabelecer essa relação de afetividade ou de aspectos culturais, né? Toda cidade guarda uma história. A maioria das cidades tem, como que a gente chama aqueles locais? A cidade histórica, né? Onde a cidade começou. Né? Se a cidade não tiver um museu, ela vai ter algum monumento. E é muito interessante porque a criança, quando ela retorna para a escola, ela quer trazer toda essa informação. E ela faz questão de compartilhar, né, o que ela viveu e tudo. Então, a escola também sempre organiza uma programação de retorno. Isso para quem vai viajar. Para quem vai ficar em casa e não tem rede de apoios tão grandes, o ideal mesmo é procurar colônias de férias, já que a rede de apoio não acontece, né? Existem famílias que realmente precisam de terceirizar. Aí, nesse caso, é interessante procurar uma colônia de férias que tenha o perfil da criança, a expectativa da criança. É muito importante saber a programação da colônia de férias, porque às vezes a criança vai ficar ali 1 semana, 15 dias à disposição de uma programação que ela não gosta, que não tem nada a ver com o perfil dela. Então, é importante analisar o roteiro, analisar a programação da colônia de férias. E para quem tem uma rede de apoio, conta com a vovó, com o tio, com a tia, com o primo, com a madrinha, a gente tem rede de apoio de todos os jeitos, né? É interessante tornar a rotina de casa uma rotina também que seja agradável à criança. E uma das coisas que não acontece e a gente favorece muito quando as famílias querem opinião é tornar a criança participativa da rotina doméstica. Porque muitas vezes no cotidiano, pelo período da criança, pelas atividades físicas que elas fazem, atividades culturais e atividade escolar, elas não têm muito rotina doméstica, né? Como cuidar da minha casa, como fazer parte desse processo. Eu não estou falando de trabalho, né? Eu estou falando de participação, de senso de responsabilidade. Guardar a sua própria roupa, Guardar né? a sua Por roupa, exemplo. né? Criar pequenas programações noturnas, às vezes, com a família que vai chegar, né? Com os pais que chegam depois do trabalho. Trocar um pouquinho a rotina não vai interferir tanto. Se a família chega, né? Por volta das 6, 7 horas da noite, e aí quem for ficar à tarde, tentar um filminho, uma programação mais tranquila, para que a criança à noite tenha energia para fazer um jogo, para ouvir uma boa história, para assistir um bom filme, para andar de bicicleta, sabe? Para jogar bola na rua, brincar com peteca, caminhar. Eu acho engraçado que até ir para academia eles acham interessante. Eu quero ir com você. O que você faz lá? O que você faz lá? Por que você veste essa roupa? Então, trazer a criança para um ambiente que a gente convive, o adulto convive, às vezes a gente acha que é complexo, mas para a criança é super interessante, desde que isso seja favorável. E sobre a polêmica, que é o que mais acontece naturalmente no período de recesso ou férias, é fazer com que a criança fique quieta, dali em frente à televisão, seja com game, seja com filme e outras atividades mais hipotônicas, né, onde ela fica ali sentadinha. O ideal é ter isso dentro da rotina. Não é proibido, né? Estímulos também são produzidos, aprendizagens também acontecem com as telas, mas tudo dentro do seu equilíbrio, de forma moderada, porque existem questões biológicas também prejudiciais. Então, a gente tem que interiorizar isso de uma forma muito natural, né? E não problematizar. Isso vai depender do perfil da família. Existem famílias que é uma regra, a não utilização. Essas famílias que têm isso como regra já costumam ter uma programação mais ativa, de experiências mais significativas. Como a rede de apoio às vezes é menor, a tela às vezes é uma possibilidade, né? É um recurso dentro da programação. Se for moderado, não faz mal. E também seja uma tela, um jogo que traga sentido e traga aprendizado também. Exato, é aquele processo, né? O problema em si da criança no acesso à tela, para além das questões do campo biológico, das quais eu não tenho gabarito para falar, é a gente pensar também sobre o que ele está consumindo, né? Então, esse processo de curadoria por parte da família, do que está sendo consumido, ele é importante. Às vezes é importante trocar, né, o acesso de desenho, ao invés de ser aquela plataforma de vídeos clássica, uma plataforma de streaming, que não tem propaganda, que você consegue ter ali... Você faz o filtro por idade da criança. Por idade, exatamente, né? Então, sensacional para caminhar no fim, assim.
queria fazer uma pequena síntese, né, sobre essas experiências que você provocou. É importante a gente perceber isso, porque quando eu era criança, eu me recordo que quando eu não viajava, eu ficava triste, né? E às vezes a gente realmente não consegue viajar pela dinâmica da casa, pelas condições financeiras da família. E a família também sofre com isso. Meu pai também se sentia abalado com isso. E como nós estamos conversando com os pais, é importante que vocês entendam uma coisa, né? Pais, mães, cuidadores de modo geral. As experiências para as crianças, como a Tamires posicionou, elas não são somente, exclusivamente culturais, com a natureza, elas também podem ser afetivas, né? E nesse processo de afetividade, às vezes, estar na casa da avó vai ter um significado que, nesse momento, pode parecer chato para a criança. Mas, ao longo da vida dela, ela perceberá que isso foi muito legal. Isso ajudou a constituir muito da sua identidade até. Então, a minha memória, tal como a sua, uma memória de férias, que ela não era de viagens gigantescas, porque minha família não era uma família de muitas viagens. Eram viagens geralmente para próxima, aqui para uma cidade chamada Coroaci, que é a cidade do meu tio. Então eu lembro que todas as férias eu estava lá, e isso criou vínculos, criou então até um vínculo com a própria cidade. Mais do que conhecer os espaços históricos da cidade, né? Você cria um vínculo com a cidade. Eu não nasci lá, eu não vivi lá, mas eu me sinto alguém com compromisso com ela, né? Então é bem legal isso. Então as férias é um momento de descanso, é um momento de manutenção da rotina, fazendo um paralelo aqui para a gente fechar, né? Mais uma vez, se você faz atividades físicas durante as férias, você não para de fazer. Você talvez diminua elas, né? Mas você continuará fazendo. É um momento também de desenvolvimento de inteligências sociais, culturais, emocionais, biológicas. Eu tô vendo que vocês estão esquecendo das outras. Desculpa. Thiago, é assim. Cada um puxa biológicas, exatamente. Desenvolvimentos biológicos e tudo mais. Então, para fecharmos agora, tá? Desafio. Thiago, Tamires. O que é isso, Thiago? Não tava preparada. Não tava no script, não. Não estava no roteiro, isso não. Não estava. É o seguinte... Tem muitos dias aí para recesso para as crianças e também para alguns papais e mamães. Dicas de férias. Divertidamente. Tá no cinema. E eu estou devendo eu passei isso. Pra ela pegar a minha dica. Estou devendo. É porque isso tá no meu script. Do recesso. Divertidamente Mas, 2. abre aspas, eu não terei esse período. Viu? Atenção, famílias, não me julguem. Eu vou trabalhar 15 dias. Estou administrando a rotina das crianças. E tá no script. Assisti Divertidamente 2 nos cinemas. Saí bem. Então, já que você deu uma dica mais para crianças, família com crianças, eu vou dar dicas, então, para pré-adolescentes e adolescentes. Nós temos aí várias séries que podem ser vistas nesse período, filmes, livros, bons livros para serem lidos. Então, eu não vou indicar uma coisa só, porque, assim, o pré-adolescente ou adolescente, ele já começa a escolher as suas vivências, o que é mais, né, o que ele elenca como mais importante para ele, o que faz parte mais do seu perfil. Então, assim, busque uma série legal, busque um filme legal, um livro legal que vá, né, auxiliar também nesse processo de recesso, sem deixar o conhecimento de lado. Né? Lembrando que é importante também que essas outras formas de estudos, elas nos dão repertórios, né, para a vida, para provas, para a escola, né? Então, tem aí. E viagens também, né? Vocês colocaram viagens aí. Eu lembro que o Davi estava falando da viagem. Com a família, eu viajava muito para uma cidade chamada Pescador, né, que é aqui perto também, São Pedro Pescador, que é uma cidade que me dava também muitos repertórios que nem se imaginava, né? Lá a gente brincava muito na terra, a gente corria, subia barranco, caía, subia árvores, né? Minha tia tinha no fundo do quintal dela, assim, um pomar, assim, tinha várias árvores de frutos e tal, assim, então aumentou meu repertório de frutos, de comer, experienciar, de saber qual fruto que nasce em qual tipo de árvore, isso tudo é experiência de aprendizado. Eu tenho uma dica que eu quero deixar aqui, porque toda vez que a gente retorna com as crianças, sempre tem na educação infantil aquela roda para falar, né, das vivências e fazer uma caixa de memórias, né, das atividades. É um repertório maravilhoso para ajudar a criança no retorno.
Lá no nosso ambiente Davi vai familiar... fazer essa caixa de memória. Não, Davi vai aqui, fazer essa caixa de... Pensando Davi, é super legal. Eu tenho 3, né? Tenho 3 filhos. E com o mais velho, o Bruno Miguel, a gente sempre faz. Já é uma expectativa dele. Ele já até separou a caixinha dele lá. Quer saber se vai caber as memórias. Eu tô até um pouco preocupada, porque ele pegou uma caixa de A3. Aquela caixa grande, assim. Eu tô até preocupada. Tô um pouco preocupada com o tipo de registro e como que ele vai levar isso de volta pra escola, né? E para os outros 2, eu vou pensar em um recurso um pouco mais tranquilo, mas a gente faz registros com desenhos, com fotos. Às vezes, a gente vai em algum lugar e é muito engraçado que o que é memória é aquilo que você interioriza, né? E aquilo traz sentido para você. Então, nas caixas de memórias das férias, já teve pedra. Eram ali sinais de alguma situação que ele teve ali naquele momento. Então, é muito legal e é um instrumento que vai auxiliar a criança também a ativar as memórias afetivas que foram guardadas ali naquela caixinha. Então, a caixa de memórias do período de recesso é uma ótima dica e as crianças adoram. Aí a gente já ganha tempo para customizar, para deixar a caixa maravilhosa. Eu achei sensacional. Entendeu? Pratica com Gael, você vai ver. É sensacional mesmo. Então, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Tamires. Eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz com esse podcast, de voltar esse podcast. Ficou bonito, né? Ficou bonito. Gostaria de agradecer a equipe toda e agradecer o Davi, que se disponibilizou a ser o head do podcast. Então, vocês verão o Davi aqui várias vezes. Muito obrigado por aceitar. E, como ele falou, vamos discutir muitas coisas legais aqui sobre educação. Então, fiquem ligados. JenomaCast voltou pro ar. Voltou pro ar. E, nesse encerramento, queria agradecer muito, muito mesmo a participação de todos envolvidos. Em especial, queria agradecer por você consumir esse podcast até o final. Queria deixar, então, um agradecimento especial por isso e, por gentileza, nos acompanhe. Afinal de contas, nós sempre divulgaremos conhecimento de qualidade e que são essenciais no cotidiano, não só de familiares, como nós somos, mas como educadores, como cidadãos também, tá? Então, gente, muito obrigado. Um ótimo descanso para vocês nesse recesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.